porque o Senhor é bendito, o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração. Nesta manhã, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã e que a Tua palavra seja clara aos nossos corações e que possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos. Que nesta manhã o Senhor nos ensine a confiar no Senhor. Que nesta manhã o Senhor nos ensine a andar sobre as dificuldades, sobre as tempestades com o Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, que em Ti nós estamos seguros. Ó Deus, e que o Senhor renove a nossa fé a cada dia, a cada instante. E que sejamos, ó Deus, servos autênticos do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Ó Deus, e que o Senhor fale conosco nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois assim
Ti, soberano Deus, porque o Senhor está conosco neste momento e tem estado em nossas vidas e em nossos corações. Depositamos nossa fé em Ti, Deus, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, misericordioso, grande em poder e graça. Te louvamos por esta manhã, por nossas vidas. Te louvamos pelos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Te louvamos pela maravilhosa manhã que o Senhor nos deu neste dia, Deus. Aceita a nossa adoração, aceita nossas vidas como cheiro suave, como oferta diante do Senhor. Muito obrigado pela salvação, por Jesus Cristo, o reconciliador de nós com o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim:
Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É importante, amados irmãos, igreja querida, nós entendermos que o nosso dízimo é importante, mas ele não é mais importante do que se nós tivéssemos um coração misericordioso, atitudes e ações de justiça em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão, e vivêssemos também a fé, a inabalável fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dízimo sem esses elementos, ele não é completo, não é o culto que Deus quer que nós façamos através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Então que nós possamos neste momento, ao entregarmos, ao devolvermos ao Senhor dízimos e ofertas, possamos fazê-lo sem que Jesus tenha que falar para nós aquilo que ele disse aos estudiosos da palavra de Deus, aqueles homens que entendiam da lei, mas que não conseguiam cumpri-la na sua integridade. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Nós vamos continuar louvando a Deus enquanto você terá a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Os nossos amigos, visitantes, não se sintam constrangidos. Este é um momento para a igreja muito especial, porque nós estamos cumprindo uma ordem do nosso Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã gostosa, esta manhã alegre, quando nós podemos cantar louvores ao Teu nome, quando já tivemos o privilégio de estudar a Tua Palavra. E agora, ó Deus, queremos render-te todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a gratidão do nosso coração, por quanto o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, tem suprido todas as nossas necessidades, e nós tivemos o privilégio, ó Deus, de consagrar ao Senhor, de trazer ao Teu altar os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, aceita a nossa adoração com esta oferta que colocamos nesse gasofilácio. Ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo nos ensine a melhor maneira de usarmos estes recursos. Abençoa, Deus, cada vida que tem contribuído, ó Deus, que pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Oh, meu Deus, se alguém aqui está, Pai querido, neste momento, sem o seu trabalho, sem a sua fonte de renda, precisando, meu Deus, que o Senhor abra uma porta de trabalho, nós clamamos em nome de Jesus. Abra essa porta para este irmão, para esta irmã, prepara um lugar para o seu trabalho, para o seu sustento. Oh Deus de amor, nós pedimos por aqueles, ó Deus, que ainda não têm a sua morada, a sua casa própria, ó Deus, que tem sonhado com isso, que, ó Deus, tu estejas preparando, abrindo a oportunidade para esta família, ó Deus, realizar esse sonho, meu Deus. Ó Pai querido, são tantas coisas que muitas vezes as pessoas precisam, mas que ainda não têm, que o Senhor pode prover, e nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Ó Deus, pedimos também, Pai querido, pela saúde física do Teu povo. Ó Deus, se há enfermidades no meio da Tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus, no poder do sangue do Cordeiro, que haja cura nesta hora. Ó Deus, abençoa o Gustavo, Pai, esse enjoo que ele sentiu, em nome de Jesus, coloca a mão do Senhor sobre o corpo deste menino. Ó Deus, dá cura completa, Pai querido. Nós te pedimos, ó Deus, tudo isso, agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Podem se sentar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Do capítulo 23 até o capítulo 26, nós vamos caminhar em alguns versículos desses 3 capítulos. Mas eu quero ler inicialmente os versículos 1 e 2 do capítulo 23 de 1 Samuel. Muito bem, versículo 1 do 23 diz assim: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Amém? Vocês já devem ter ouvido um dito popular que diz assim: Deus escreve certo na linha torta. Todo mundo já ouviu isso, né? Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Porque na verdade, amados irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus está errado. Deus faz coisas que a gente não consegue muitas vezes assimilar a essência daquilo que Ele quer fazer com as nossas vidas, através das nossas vidas. Então aí nós achamos muitas vezes que não é certo aquilo que Deus está fazendo. Mas ao final, nós acabamos de concluir que Deus realmente estava agindo de maneira certa conosco. E nós temos vários exemplos de aquilo que nós poderíamos considerar
que foram ordens absurdas que Deus deu ao seu povo, aos seus servos, ao longo da história. E Deus continua fazendo isso, ainda através dos tempos, através da história da igreja. Então, Deus escreve certo na linha torta. Aos nossos olhos, muitas vezes, a ordem de Deus, aquilo que Deus manda a gente fazer, não está absolutamente certo, não está absolutamente coerente com aquilo que nós achamos que deveria ser. Mas eu quero trabalhar essa ideia inicialmente com dois personagens muito conhecidos na Bíblia, que é Davi e Saul. Davi e Saul, dois homens que tinham um papel especial dado por Deus na história do povo de Israel, e que tomaram muitas decisões, umas pareciam erradas, outras certas, e é isso que a gente vai tentar descobrir aqui nessa manhã. Então, como ideia central disso, eu quero que você entenda que o servo de Deus ouve a voz de Deus. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que o servo de Deus ouve a voz de Deus. O homem rebelde age por sua conta e risco. Na rebeldia, o homem age por sua conta e risco. E é isso que nós podemos ver nas ações tanto de Davi quanto nas ações de Saul, nesses episódios que veremos. Nem sempre, queridos, a inteligência humana consegue alcançar os desígnios de Deus. A nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa muita cultura, muitas vezes não consegue alcançar a essência dos desígnios de Deus para as nossas vidas. E aí nós ficamos, muitas vezes, achando que Deus está errado. E muitas vezes a nossa lógica é colocada sobre a incoerência de Deus. Abre e fecha aspas, incoerência. Nós achamos que a nossa lógica realmente pode sobrepor aquilo que Deus em determinado momento está fazendo. Realmente, amados, nós achamos que Deus erra em certas ocasiões. Os profetas e os apóstolos também pensaram isso em determinadas situações. Ó Deus, não vai não, está errado, não dá certo isso. Mas vamos então ver. Quando seguir a direção de Deus faz a diferença. O primeiro texto que nós lemos aqui, Davi fica sabendo que os filisteus estavam guerreando contra um povo chamado Keila, e que estavam saqueando toda a situação, toda a plantação daquele povo. E Davi sente no coração que ele deve ir ao encontro dos filisteus e rechaçar aquela ofensiva deles contra Keila. E nós sabemos que Davi tinha um exército muito bem preparado naquela ocasião. Um exército adestrado, um pelotão especial, um grupo de elite para a guerra. O capítulo 22 mostra-nos toda a capacitação desse pessoal que estava lutando junto com Davi. Vejam só, irmãos, que soldados Davi tinha ao seu lado para ir lutar contra os filisteus. Diz no capítulo 22, o verso 2, que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Os caras duros, liso, leso e louco, se ajuntaram com Davi. Todo homem endividado, o cara estava lá correndo do agiota, falou: vou correr para Davi, vou ficar junto com Davi. Não era soldado, coisa nenhuma. Todos os amargurados de espírito. Então, que exército que Davi tinha! E a esse tempo eram apenas 400 homens, mais ou menos 400 homens. Então
Davi sente no coração que ele deve ir lutar com os filisteus. E ele faz o quê? Uma consulta a Deus. Ele diz: Senhor, irei eu e ferirei esses filisteus? Deus diz a Davi: e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi, os soldados corajosos de Davi, adestrados, preparados para a guerra, temos medo aqui em Judá, disseram eles. Quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus, nós vamos ser massacrados, triturados. Não vai sobrar um para contar a história do outro, Davi. Deixa que o pessoal de Keila se vira lá com os filisteus. Não vamos entrar nessa guerra que não tem nada a ver com a gente. Mas Davi, ele consultou a Deus. Aí ele consulta de novo. Versículo 4 diz: então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Irmãos, quando Deus diz que é para fazer, é para fazer. Você não precisa se preocupar com as condições que você tem, porque as condições são de Deus. Davi, ele certamente era um homem de autoridade, de muitos argumentos. Ele convenceu os seus 400 homens a descerem a Keila e a lutar contra os filisteus. E diz o versículo 5: partiu Davi com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Eles não tinham a menor condição de ganhar. Né, capitão? Um soldado desse você estava roubado, né? Mas eles não tinham como ganhar. Eles não tinham como vencer a guerra. Mas Deus estava com eles e eles venceram. Então, quando nós estamos na direção de Deus, nós seremos vencedores. Nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos andar na direção de Deus. Esses soldados de Davi tinham medo de enfrentar os filisteus. E eles tinham razão por isso. Se você estivesse lá, você também teria medo, né? Com todo esse tamanhão, você fala: não vai dar para encarar os filisteus. Eles são muitos, preparados, prontos para a guerra. Eu teria medo, qualquer um de nós teríamos medo, sim. Mas precisou Davi exercitar a sua fé, para que eles fossem à luta e levassem a luta de vencido. Há uma outra situação no capítulo 23. No capítulo 23, no versículo 10, diz assim: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Aí Davi consulta mais uma vez o Senhor: entregar-me-ão os homens de Keila a mim, os meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Davi, como ser humano normal, ele estava pensando: poxa vida, nós nos dispusemos a vir aqui, a lutar contra os filisteus, a salvar esse povo de Keila das mãos dos filisteus. Agora que o Saul está vindo contra mim, eles vão nos proteger. O óbvio seria isso. O óbvio seria que o pessoal de Keila falasse: não, Davi, agora você está aqui seguro com a gente, ninguém vai te pegar aqui não. Mas Deus sabia que o povo de Keila, como em muitas outras situações, entre você e eu fico comigo, não é isso? Entre você e eu fico comigo, eu vou me guardar primeiro,
E o povo de Keila, porque Saul tem mais de 3.000 soldados. Ele vem aqui e vai também acabar com a gente por causa desse Davi, esses 400 camaradas aí. Nós vamos entregar ele para Saul. Aí Deus diz para Davi, Davi consulta a Deus e Deus diz, sim, Davi, vai descer. Saul vem sim, e o povo vai te entregar nas mãos de Saul, Davi. Pica a mula, vai embora. Cai fora, Davi. Pega os seus homens aí, e vai embora. Porque senão você vai ser morto pelo Saul. Porque o Saul quer te matar. E olha só a lógica de Saul. Foi anunciado a Saul, diz o versículo 7, que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Agora sim. Keila é uma cidade cercada, é tudo fechadinho. Saul, o Davi está lá dentro. Era a chance que eu esperava para pegar o Davi. Não tem mais nenhuma chance dele escapar, ele está lá dentro. Eu vou cercar a cidade com o meu exército e vou pegar esse camarada e fazer o que eu quero fazer com ele, que ele quer tomar o meu lugar no reino. Então a lógica do homem é essa. Muitas vezes, amados irmãos, nós podemos pensar como Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Deus está fazendo isso porque é uma obra de Deus. E não é obra de Deus. São convicções humanas, fruto da nossa própria experiência, dos nossos desejos. E o desejo de Saul era pegar o Davi. Então ele diz, Deus me entregou. E Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi e Saul maquinavam mal contra ele, foi e consultou o Senhor. Então dispôs Davi com os seus homens, versículo 13, os 600, aí já tinha aumentado de 400 para 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila. Então ele cessou de perseguir. Consultar a Deus vale a pena, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância. O que é que você tem que decidir na sua vida? Fale primeiro com Deus. Se Davi fosse pela lógica humana, amados irmãos, ele ficaria em Keila, porque ele achava que estaria em segurança, quando muitas vezes não estamos em segurança, quando achamos que estamos em segurança. Davi saiu sem rumo, não sabia para onde ir, mas ele estava mais seguro que num lugar onde ele pudesse pensar que estaria em segurança, porque ele estava nas mãos de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Deus disse para ele, eles vão descer e as pessoas de Keila vão te entregar nas mãos de Saul. Então, fuja. Então nós podemos entender aqui que quando seguir a direção de Deus faz diferença na nossa vida, e fez nas duas situações, fez diferença na vida do Davi. Nós podemos aqui tirar algumas lições, mas o tempo não permite. Davi, por exemplo, foi a Keila, porque lá ele pôde ficar um tempo. Lá ele pôde ajuntar mais 200 homens para o seu exército tão poderoso. E ele pôde também consultar a Deus naquele tempo. Olha só, o versículo 14 diz que permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nada, absolutamente nada pode nos atingir. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Circunstâncias, está andando sem direção, no deserto, na montanha, isso é o menor problema quando você está nas mãos de Deus.
Mesmo no meio das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, Deus estando na direção é a melhor coisa que pode te acontecer. Saul usou da sua sabedoria humana. Versículos 25 a 28 do capítulo 23 diz assim: Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, de Davi, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém estes seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi, foi contra os filisteus, porque esta razão aquele lugar se chamou penha de escape, pedra de escape. Subiu Davi àquele lugar e ficou nos lugares seguros. Então, quando eles estavam cercados, agora sim Saul vai pegá-los. Os filisteus atacam a terra lá do Saul. Deus providenciou um ataque e Saul larga a mão de Davi, vai correr atrás dos filisteus e Davi fica de novo livre. Davi estava segundo a vontade de Deus, os planos de Deus. Por isso ele foi seguro, por isso ele foi protegido das ações de Saul naquele momento. Mas Saul continuava fazendo as coisas segundo o seu próprio coração. Saul confiou muitas vezes no seu poderio bélico. O capítulo 24, amados, nos mostra essa ação grandiosa de Saul. Olha só os versículos de 1 a 4 do 24. Diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. O Saul era um cara persistente, vocês percebem? Queria pegar o Davi de toda a lei. Ele ia lá, guerreava com os filisteus, voltava e estava atrás do Davi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e de todos os seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás e bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Davi poderia ter matado Saul, poderia? E Davi era só cravar a lança, a espada na nuca do rapaz e matá-lo. Era isso que Davi, e isso que os soldados lá, os companheiros de Davi, queriam que ele fizesse. Disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: te entrego nas mãos o teu inimigo. Davi, orientado por Deus, falou: não é esse o dia. Lógica humana seria o dia, lógica de homem seria o dia, lógica da vingança seria o dia. Mas Davi não, ele não entendeu assim. Ele corta um pedacinho do manto com a espada e guarda consigo. E o Saul faz o que tem de fazer e sai da caverna. Depois Davi chama Saul e diz: aqui abana para ele, a parte do seu manto aqui comigo. Eu podia ter te matado, eu poderia matá-lo, Saul, mas não é esse o desejo de Deus, o desejo do meu coração. Um homem orientado segundo a vontade de Deus, porque agir na direção humana traz as frustrações. E o Saul, empreendendo toda aquela campanha, toda aquela correria, gastando tempo, provavelmente recursos, ele não consegue prender o Davi. E isso lhe traz frustração.
E diz depois, os versículos, podemos olhar aqui, Davi falando com o Saul: olha, pois, meu pai, estou no versículo 11 de 24, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Do fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê, e não há em mim nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Irmãos, toda vingança, aqui Davi fala, é do Senhor. Saul, tudo que você tem feito para me matar, eu não vou fazer nada para te matar. É o Senhor que vai cuidar de você e do tempo do Senhor. Então ele estava orientado pelas mãos de Deus e faz essa declaração. Nós podemos ir ao capítulo 26, os versículos de 8 a 12. Então disse Abisaí a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisaí: não o mates, porque não haverá quem estenda a mão contra o ungido do Senhor. Davi não quer matar Saul. Teve a segunda chance. Davi estava dormindo, roncando, toda a sua guarda dormindo com ele. E nessa situação eles vão lá, pegam a espada, pegam a lança, mas não tocam em Davi. Depois vem a conversa lá. Então, Davi, porém, respondeu a Abisaí: não o mates. Versículo 10: acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Deus providenciou um sono profundo ao exército todo, gente. Até onde eu entendo de quartel, mesmo que tivesse a maioria dormindo, teriam as sentinelas. Não é verdade? Fica alguém acordado. Mas todos dormiram, e profundo sono dormiram. E Davi entra naquele acampamento, vai aonde está a barraca de Saul, e pega, então Saul toma lá a sua lança, a sua vasilha com água, e o lva consigo. Depois nós sabemos o resultado disso. Ele chama de novo Saul e diz: está aqui a sua bilha de água, está aqui a sua lança, eu não te matei porque eu não quis fazer. Situações de quem está segundo o coração de Deus. Mas nós podemos encerrar esta manhã citando algumas incoerências divinas, sempre entre aspas a palavra incoerência. Davi lutar com Golias, incoerência. Golias todo pronto, de armadura, de lança, de arqueiros do lado, de capacete, escudo, tudo que você pensar de condição de guerra tinha o Golias. Davi vai com uma funda. Quando disseram para Davi: não, você tem que lutar, tem que pôr, não, eu só quero a funda. Parece incoerente. Nós não faríamos isso, mas quando Deus manda, Davi faz. Josué
para ir à cidade de Jericó. Irmãos, cidade fortificada, os muros muito fortes. E aí Deus dá uma ordem para Josué: Josué, começa a dar umas voltinhas em volta da cidade. Dá uma voltinha lá. Vai dando volta. Depois, grita, toca trombeta, os muros caem. Eles não usaram as armas. É uma coisa que a gente não pode entender. Humanamente é algo surreal. Mas é isso que acontece quando o poder de Deus está. Moisés e Faraó pegam um senhor de 80 anos, cuidador de ovelhas do seu sogro, e diz: você vai livrar o povo do poder de Faraó. O poderio, Faraó era poderosíssimo. E o Moisés vai lá: ô Faraó, não precisa mandar o povo embora, não vou mandar não. E aí vocês sabem toda a história das pragas que aconteceram, até que Faraó cede ao poder de Deus. Era impossível. E o próprio Moisés sabia disso. O que eu vou falar para Faraó? Mas Deus agindo, nada pode impedir. E depois, para Moisés conduzir esse povo, eles poderiam ir à terra prometida em poucos dias, talvez um mês de viagem, aquela multidão que ele tinha que levar à terra prometida. Mas Deus faz o negócio mais esquisito que você possa imaginar. Vão ficar 40 anos andando pelo deserto. Deus colocando a nuvem durante o dia para o sol, o fogo à noite, derramando as codornizes, derramando o maná, tirando água da pedra, até que o povo chega à terra prometida. Coisas que nós não faríamos, porque a incoerência de Deus e a lógica do homem não batem. Gideão e os midianitas. Gideão tinha um exército de 32 mil homens. Deus fala para Gideão: não, você vai só com 300. Qualquer comandante ia ficar decepcionado. Mas Senhor, eu vou com 1%. É 1%? Zé Célio, você que é bom de conta? 32.300 dá menos de 1%, né? Menos de 1%. E eu vou para a guerra. E ainda Deus fala: olha, Gideão, quando você for lá, você vai tocar a trombeta. Gente, eu tenho que chegar com um número mínimo de soldados, atacar um exército poderoso e ainda dizer: olha, cheguei, estou aqui, pode mandar bala. É incoerência demais para a lógica humana. Mas eles venceram aquela batalha, porque Deus estava na condução da batalha, e não o homem. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor. O Nabucodonosor faz a imagem: olha, todos têm que se ajoelhar diante da minha imagem. Quem não se ajoelhar, está enrolado comigo. Eles dizem: nós não faremos isso. Eles vão para onde? Fornalha. Gente, não queimou nem o cabelinho do braço. Deus estava na condução, não o homem. Essa é a diferença da lógica do homem para a incoerência de Deus. Noé, gente, Deus manda Noé fazer uma arca, num lugar que não havia chovido nunca. Deus disse: Noé, vai dar uma enchente, o Rio Doce vai subir, prepara uma arca. Noé: não, mas em Valadares não chove, Senhor, muito difícil. Noé faz a arca. Todo mundo tirando uma casquinha do Noé.
Esse velho louco fazendo essa arca enorme, para quê? Aqui não chove, nunca vai encher de água. A lógica humana e a incoerência de Deus. Nós sabemos que choveu e que encheu. E nós podíamos citar aqui, irmãos, vários outros exemplos. Raabe, o povo de Israel, Esther e Assuero, Ruth, Boaz, Daniel na cova dos leões, Jonas no grande peixe, Jesus dos judeus, Jesus e Lázaro, e por aí adiante. Todas coisas aos nossos pensamentos humanos inconcebíveis. Jesus chega para lá, na lápide, lá no túmulo do Lázaro, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Lázaro, sai para fora. Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Por que o Senhor não chegou antes? Lógica humana. Doutora José, você ficou tanto tempo e não veio me acudir na hora que eu te chamei. Seria a mesma coisa, não é? Não é assim? Se você viesse, ele não teria morrido. Eu dava um tranco nele ali. Mas não é assim. Jesus chegou na hora certa e fez o que tinha de fazer. E o que eu quero, amado irmão, querido, que você saia daqui esta manhã com uma única convicção na sua mente e no seu coração: Deus vai fazer a coisa certa, na hora certa, na sua vida. Não adianta a nossa lógica, não adianta a nossa intenção de fazer as coisas. Nós saímos daqui para fazer uma festa para nossa mãe, de 90 anos. Deus me deixou. Teve um AVC, dia, 2, 3 dias antes, e a festa foi para água abaixo. Os planos de Deus são bons. E nós temos que sempre entender por que Deus faz as coisas. Eu teria que estar lá sim, não para a festa, mas para outras situações. E é isso que a gente tem que louvar e engrandecer o nome de Deus. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um final aí de domingo maravilhoso. Uma carronada mais deliciosa da sua vida. E que você possa voltar logo mais para adorar e louvar o Senhor com muita força no seu coração. Vamos ficar em pé? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, teu Filho amado, a doce, a perfeita consolação do teu Espírito,